Olá, estamos aqui hoje apresentando esse segundo vídeo sobre o conservadorismo, um modo então de forma sintética, buscar apresentar as principais características do conservadorismo, bem como alguns pressupostos e discussões que são referendadas pelos conservadores. Da mesma forma, buscamos então por meio desses vídeos, que embora sejam vídeos curtos, pretendemos que sejam vídeos compostos por análises embasadas, do ponto de vista teórico na sociologia, e que então nos ajudem a estabelecer uma relação mais coerente, mais precisa com determinados conceitos que são utilizados, que têm sido utilizados pela sociedade ou por alguns grupos sociais no Brasil nos últimos meses. Começamos o vídeo anterior então, compomos o vídeo anterior então como forma de apresentar as premissas fundamentais do pensamento conservador, que é um pensamento, uma teoria social que vem da Inglaterra. Apresentamos duas premissas importantíssimas para o conservadorismo. Um deles, o ceticismo de David Hume, do século XVII, e o outro, o empirismo de John Locke, certo? Duas premissas importantes, então, e que norteiam, guiam o discurso, a forma interpretativa que o conservadorismo então assume de modo a entender o funcionamento da sociedade de um modo muito específico, Porque é importante dizer que toda teoria social, toda abordagem social, ela tem suas premissas e, portanto, por um lado, seus limites interpretativos do social e, por outro lado, suas potencialidades, por apontar algumas questões que efetivamente ocorrem na sociedade, certo? Também no vídeo anterior, então, vocês vão encontrar no YouTube, no nosso canal, Eduardo Nunes Jacondino, que foi esse primeiro vídeo sobre conservadorismo, a gente procura fazer distinções entre algumas questões que são referendadas como sendo ações conservadoras. E que nós, então, nesse vídeo, buscamos deixar claro que algumas dessas posturas, tais como aqueles que pregam o retorno ao tempo do regime militar, aqueles grupos que hoje pregam o fim ou atacam, do ponto de vista verbal pelo menos, algumas instâncias do Estado Democrático de Direito Contemporâneo, como as instâncias judiciárias, o Congresso Nacional, que esse tipo de postura, digamos assim então, advinda de alguns grupos, não pode ser atrelado necessariamente a conservadores, certo? Então, aconselho vocês a assistirem esse vídeo, que ele apresenta então essas primeiras características importantes do conservadorismo. Porque, como dissemos, o nosso objetivo é, por meio das ferramentas sociológicas disponíveis e com as quais trabalhamos há muitos anos, como professor universitário há no mínimo 21 anos, entendemos que essas são ferramentas importantes que nos ajudam a elucidar, a compreender certos fenômenos sociais e também certas teorias de forma mais precisa, certo? Nesse vídeo de hoje, eu pretendo dar continuidade então à questão do pensamento conservador e um autor que eu trago, que é muito importante para o pensamento conservador, que é considerado então o pai do pensamento conservador, é o Edmund Burke, que é um inglês, que foi um político também, não só um teórico, mas um político, que escreve um livro que fica muito famoso, que é Reflexões sobre a Revolução na França. Esse livro é escrito pelo Edmund Burke e se relaciona muito precisamente ao tempo vivido pela Revolução Francesa de 1789. O Edmund Burke já havia feito elogios à Revolução Gloriosa, às revoluções anteriores que aconteceram do ponto de vista histórico na própria Inglaterra, acaba fazendo um movimento contrário, ou seja, em relação à Revolução Francesa ele faz uma crítica. E essa crítica de Edmund Burke passa por figuras importantes como Jean-Jacques Rousseau, filósofo muito conhecido, que foi um dos mentores, vamos dizer assim, da Revolução Francesa. Também atinge essa crítica advinda de Edmund Burke aos jacobinos, esse grupo político, localizado mais à esquerda do espectro político na época, esse grupo revolucionário que implanta a Revolução então francesa e que se utiliza de ferramentas como as guilhotinas, como prisões que o Edmund Burke vai dizer que são prisões feitas de forma arbitrária e, como diríamos hoje, na linguagem de hoje, sem o devido processo legal. Então, muita gente acaba sendo presa,
segundo Burke, de forma ilegal, pessoas que acabam morrendo na prisão, muitas acabam sendo decapitadas na guilhotina, inclusive o próprio rei, o monarca da época. Então, Edmundo Burke, grosso modo, o que ele apresenta com este livro? Reflexões sobre a Revolução na França. Uma crítica muito consistente que, em nome de grandes ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, são feitas várias barbaridades, são cometidas na França na época, certo? Abuso de poder e coisas do tipo. Então, o Edmundo Burke, nessa obra, ele vai referendar uma série de questões importantes para o pensamento conservador, dentre eles o fato de que a gente deve respeitar as instituições que foram consolidadas com a história, porque elas advêm dos nossos antepassados, de um amadurecimento geracional. Ele elenca questões importantes como o fato de que devemos respeitar também determinados valores, costumes, regras, porque elas, da mesma forma, foram aperfeiçoadas e desenvolvidas no transcorrer do tempo. O que, de um certo modo, sintetiza o pensamento conservador, que é aquele que vai ensejar um respeito muito significativo em relação às instituições, em relação a determinados valores, a determinadas regras comportamentais. E, grosso modo, a gente pode dizer que o pensamento conservador talvez seja uma das formas de entendimento da história, notadamente em relação à civilização ocidental, que traz consigo a defesa dos três pilares, vamos dizer assim, fundamentais da civilização ocidental: a filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã. Basta dizer, por exemplo, pegando esse último aspecto, nessa última instância, a questão da religiosidade, para os conservadores ela é muito importante, né? Basta pensarmos num clássico, inclusive da própria sociologia, o Émile Durkheim, que por vezes é considerado um autor conservador. Não vamos entrar aqui no mérito da questão, mas vamos pegar o Durkheim para exemplificar o fato de que, por exemplo, ele diz que, do ponto de vista dos freios morais, comportamentais, das sociedades, né, historicamente constituídas, sempre foi a religião aquela instância que trabalhou com isso, né? Sempre foi a religião, as instituições religiosas, o pensamento religioso, que de um certo modo sempre deu o sentido do certo e do errado, os valores morais comportamentais das sociedades. Tanto é que o Durkheim, quando discute a passagem desse período, né, para o período moderno, da modernidade, em que essa perspectiva religiosa, teológica, vai sendo substituída por uma perspectiva laica, científica, o Durkheim se preocupa com essa questão, essa passagem temporal, porque ele se pergunta: quem substituirá a religião no sentido de dar o freio moral para o indivíduo, né? Até porque o Durkheim vai dizer que dentro de cada um de nós existem dois seres: um ser individual, psicológico, em grande medida egoísta, preocupado em gozar dos seus prazeres, e um outro sujeito que existe dentro de nós, um outro ser que existe dentro de nós, o Durkheim vai dizer, que é o ser social, que precisa ser construído, socializado, educado. E ele é educado pelas instituições, ou nas instituições, a partir do contato que esse indivíduo então estabelece com gerações anteriores, inclusive com seus pais. Então veja que, se pegarmos do ponto de vista durkheimiano, e aproximando Durkheim de um certo modo, com todo o cuidado, né, necessário, de um pensamento conservador, a gente vai observar que a questão da religião, por exemplo, que tem sido nos últimos tempos então referendada como um dos valores defendidos pelos movimentos ou pelos grupos conservadores. Isso é um fato, né? A religião para esses grupos ela é importante, até porque o próprio Edmund Burke vai dizer, então, esse grande clássico do pensamento conservador, e não só ele, grande parte dos autores conservadores vão dizer que, e isso vem lá do ceticismo de David Hume, né, que o ser humano tem limites. O ser humano, vamos dizer assim, nessa ideia conservadora, o ser humano por si só, os indivíduos por si só, não são capazes de encontrar um sentido para a vida. Eles precisam de algo maior, de algo que os transcenda, algo transcendente, algo maior do que esse indivíduo, para poderem ter, inclusive, uma certa segurança psicológica e poderem vislumbrar a possibilidade, então, de tocar em suas vidas pensando, inclusive, no futuro. E isso, normalmente, quem nos dá é a religião, é o pensamento religioso, né? Que nos liga com esse transcendente,
esse ser superior, seja Deus, seja o que for, né, que transcende o homem. Então, para o conservadorismo, isso é uma relação muito importante, certo? Então, Edmund Burke consolida essa leitura, essa crítica que faz a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa que, inclusive, institui a República, né, no lugar da monarquia, que institui os valores de igualdade, liberdade e fraternidade, então aqueles que compõem os modernos Estado-nação por meio do sufrágio universal, do voto, etc., né? E o Edmund Burke vai, de algum modo, nos dizer, a partir desse livro principalmente, que nem todos esses valores, então, considerados do ancien regime, né, anteriores, que vinham lá do tempo da monarquia, etc., que são considerados pelos jacobinos e por aqueles que fazem a revolução como atrasados, precários, que precisariam necessariamente serem substituídos. O Edmund Burke vai dizer que, olha, não necessariamente tudo isso precisaria ser substituído, destruído. Nem tudo aquilo que se propõe a partir das grandes ideias de consolidação de um mundo novo, emancipado, etc., muitas vezes isso não passa de grandes ideias, que na hora de se colocar em prática, na verdade, percebe-se que muitas outras formas de injustiça, de problemas acabam surgindo e acontecendo, certo? Então, o Edmund Burke apresenta isso, né, no sentido de dizer que, calma, cuidado, né, com vocês que acham que têm a capacidade de construir uma engenharia social, reinventar a história da humanidade, dar as costas para o passado, para as tradições. Perigoso isso. Muitas vezes, como diríamos do ponto de vista do ditado popular, entre aspas, o tiro sai pela culatra, né? Bom, a partir de Edmund Burke nós temos uma série de autores então que vão consolidando o pensamento conservador. Alguns desses autores, inclusive, as suas obras têm sido traduzidas para a língua portuguesa. Um deles é Michael Oakeshott, um autor importantíssimo, porque é um autor que estudou, que vivenciou do ponto de vista histórico a ascensão dos regimes totalitários, né? Tanto de direita, nazismo, fascismo, quanto de esquerda, stalinismo, maoísmo, etc. Todos esses regimes, então, que no século XX mostraram-se formas, na verdade, ditatoriais, né? Autoritárias, de organização social. E o Michael Oakeshott, então, vai a partir justamente dessas experiências que ele acaba absorvendo no século XX, demonstrando então a sua forma de ceticismo também, no sentido de analisar que do ponto de vista político principalmente, todos aqueles que propuseram grandes revoluções ou engenharias consideradas superiores de organização da sociedade, seja em nome da raça superior, seja em nome de uma classe social específica, seja em nome da emancipação e da, digamos assim, da construção efetiva de um caminho a ser trilhado pela humanidade para atingirmos o fim da história, a evolução máxima que pudéssemos alcançar. O Michael Oakeshott vai perceber que, na verdade, todos esses discursos advindos de grupos ou de indivíduos que se colocavam como pretensamente capazes de fazer a humanidade trilhar esses caminhos, que todos eles redundaram em grandes fracassos, em regimes ditatoriais, né? Então, Michael Oakeshott é um autor importante. Um outro autor que também, inclusive, as suas obras têm sido traduzidas para a língua portuguesa, que é um autor que faleceu ano passado, no final de 2019, que foi considerado na modernidade o grande representante do pensamento conservador, foi Roger Scruton, que tenta sistematizar, de um certo modo, aquilo que compõe a base do pensamento conservador, certo? Um outro autor também que tem sido, inclusive muitas das suas obras traduzidas para a língua portuguesa, já esteve no Brasil, inclusive ministrando palestras, é o Theodore Dalrymple, que é um psiquiatra que adquiriu grande experiência trabalhando inclusive em países considerados países em desenvolvimento, né, como alguns países latino-americanos, em alguns lugares da África. Trabalhou atendendo determinados indivíduos e grupos marginalizados, excluídos do ponto de vista do atendimento psiquiátrico que faz, né, pela sua formação, e mesmo atendendo esses grupos considerados excluídos,
alijados da sociedade, ele mantém o seu pensamento atrelado a um pensamento conservador. Correto? Com esse segundo vídeo, então, esperamos ter contribuído para que, do ponto de vista teórico, né, e aí sempre vindo da sociologia, tenhamos uma capacidade de entender mais especificamente o que é o conservadorismo e aquilo que ele não é. Ok? Um abraço a todos.